Olá, bem-vindos à sala de imprensa do Olhar Democrático. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atual pré-candidato do Partido Republicano, foi vítima de um atentado onde o atirador foi morto pelo serviço secreto. Nossa equipe está atenta às investigações sobre o autor dos disparos. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre o autor do atentado contra Donald Trump. O atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, é natural de Richmond, Virgínia. Ele tem um histórico de problemas com a lei, incluindo várias prisões por pequenas infrações, como vandalismo e desordem pública. No entanto, nos últimos anos, Crooks havia se tornado mais recluso e começou a demonstrar comportamentos cada vez mais radicais. As investigações revelaram que Matthew Crooks era ativo em fóruns online onde propagava teorias da conspiração e expressava suas opiniões extremistas. Ele tinha um histórico de participação em grupos de extrema-direita, e suas postagens nas redes sociais mostravam um crescente ódio contra figuras políticas e autoridades governamentais. Ressentimento político. Matthew Crooks acreditava que o governo e figuras políticas, como Donald Trump, eram responsáveis por muitas das injustiças e problemas que ele via na sociedade. Ele culpava Trump por várias questões nacionais e pessoais, considerando um símbolo de corrupção e tirania. Teorias da conspiração. Crooks era adepto de várias teorias da conspiração que alegavam que Trump e outros políticos estavam envolvidos em atividades ilícitas e traição ao país. Essas crenças o levaram a ver o atentado como uma forma de justiça ou de salvar a nação de uma ameaça interna. Isolamento social e radicalização. Nos últimos anos, Crooks se afastou de amigos e familiares, mergulhando cada vez mais em comunidades online que alimentavam suas visões extremistas. Esse isolamento intensificou seu sentimento de desespero e sua disposição para cometer um ato de violência. Os investigadores também descobriram que, dias antes do atentado, Crooks havia deixado mensagens em redes sociais indicando seu descontentamento e a intenção de realizar uma ação drástica. Essas mensagens, infelizmente, não foram interpretadas a tempo como sinais de um possível ataque. As autoridades continuam a investigar se Harrison agiu sozinho ou se recebeu apoio de outras pessoas ou grupos extremistas. As descobertas até o momento ressaltam a importância de monitorar sinais de radicalização e intervir preventivamente para evitar tragédias como esta. O celular do atirador já se encontra com o FBI. Segundo informações, até o momento a arma usada foi um fuzil AR-15. Nos Estados Unidos, a compra de um fuzil AR-15 pode ser relativamente fácil em muitos estados, devido às leis de armas mais permissivas em comparação com outros países. No estado da Virgínia é um dos estados dos Estados Unidos onde a compra de armas de fogo, incluindo fuzis como o AR-15, é relativamente fácil. O preço de um AR-15 pode variar bastante dependendo da marca, do modelo, dos acessórios e das personalizações. Aqui estão alguns exemplos de faixas de preço típicas. Modelos básicos, de $500 a $900. Modelos de médio alcance, de $900 a $1.500. Modelos de alta qualidade personalizados, de $1,500 a $3.000 ou mais. O AR-15, arma usada em atentado contra Trump, já foi protagonista de alguns massacres nos Estados Unidos. Trata-se de um rifle semiautomático conhecido como o Rifle da América pela Associação Nacional de Rifles, foi utilizado na tentativa de assassinato do ex-presidente e candidato Donald Trump. Este mesmo modelo tem um histórico trágico de envolvimento em diversos massacres nos Estados Unidos. Histórico e versatilidade. O AR-15, com versões usadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos desde a Guerra do Vietnã, se tornou popular também entre civis nos últimos 12 anos. Projetado para uso militar, o AR-15 foi desenvolvido para maximizar o número de vítimas em um curto período, graças à sua leveza e facilidade de manuseio. Poder destrutivo. As balas do AR-15 viajam quase 3 vezes a velocidade do som, o que resulta em uma energia cinética devastadora ao atingir um alvo. Essa energia pode explodir crânios e destruir nervos, vasos sanguíneos e órgãos vitais, causando danos internos significativos. Impacto letal. Segundo o The Washington Post, um único projétil pode causar uma onda de choque capaz de destruir múltiplos órgãos e até explodir um crânio. As balas do AR-15 são especialmente letais para crianças pequenas devido à sua alta velocidade e poder destrutivo. Perspectiva dos especialistas. Especialistas em trauma, como Babak Sarani, destacam que a alta velocidade dos projéteis do AR-15 aumenta a letalidade e reduz drasticamente as chances de sobrevivência. A energia transferida para o corpo ao diminuir a velocidade do projétil causa danos catastróficos. O AR-15 continua sendo uma arma controversa, não só por seu uso em tragédias recentes, mas também pelo debate em curso sobre sua presença na sociedade civil. Simulação teórica do estrago de um fuzil AR-15. 1. Características da munição. Calibre em 5.56x 45mm NATO ou .223 Remington. Velocidade do projétil, aproximadamente 930 metros por segundo a 3.050 pés por segundo. Energia na boca do cano, aproximadamente 1,300-1,700 joules. 2. Impacto no corpo humano. Quando um projétil de AR-15 atinge um corpo humano, os danos são causados principalmente pela cavidade permanente, ao buraco criado pelo projétil, e pela cavidade temporária, a onda de choque que expande e contrai rapidamente os tecidos ao redor do trajeto do projétil.
Cavidade permanente. O trajeto do projétil cria uma cavidade que destrói o tecido diretamente em seu caminho. Cavidade temporária. A rápida expansão e contração do tecido ao redor do trajeto do projétil pode causar danos significativos a órgãos e estruturas vitais mesmo que não sejam diretamente atingidos pelo projétil. 3. Possíveis danos e consequências. Danos ósseos. Um impacto pode fraturar ou fragmentar ossos. Danos a órgãos internos. Pode causar lacerações severas em órgãos vitais, resultando em hemorragia interna. Danos aos vasos sanguíneos. Pode romper artérias e veias, levando a uma perda de sangue rápida e potencialmente fatal. Danos aos nervos. Pode causar danos permanentes aos nervos, resultando em paralisia ou perda de função em certas partes do corpo. 4. Cenário simulado. Vamos considerar um cenário teórico onde um projétil de 5,56 x 45 mm nato disparado de um AR-15 atinge o torso de uma pessoa a uma distância de 50 metros. Impacto inicial, o projétil atinge o torso com uma velocidade de cerca de 900 metros por segundo, criando uma cavidade permanente de aproximadamente 5 a 10 mm de diâmetro. Cavidade temporária. O tecido ao redor do trajeto do projétil se expande rapidamente, criando uma cavidade temporária com um diâmetro de até 15 a 20 centímetros, dependendo da densidade do tecido. Órgãos atingidos. Se o projétil atravessar áreas vitais como coração, pulmões ou fígado, os danos podem ser catastróficos, resultando em falência de órgãos e hemorragia interna massiva. Conclusão. O AR-15, com sua alta velocidade de projétil e capacidade de causar danos extensivos, é uma arma extremamente letal. Os ferimentos causados por essa arma requerem atenção médica imediata e intensiva para aumentar as chances de sobrevivência. Considerando uma simulação por inteligência artificial baseada nas informações até agora divulgadas em que um projétil de AR-15 disparado a uma distância de 120 metros passa de raspão na orelha de Donald Trump em um local de aglomeração, poderemos ter as seguintes projeções. Considerando uma simulação por inteligência artificial baseada nas informações até agora divulgadas em que um projétil de AR-15 disparado a uma distância de 120 metros passa de raspão na orelha de Donald Trump em um local de aglomeração, poderemos ter as seguintes projeções. Impacto na primeira pessoa. Características do tiro. Distância, 120 metros. Calibre, 5,56 x 45 mm nato. Velocidade do projétil, aproximadamente 850 a 900 metros por segundo. Efeitos imediatos na orelha. Raspar superficialmente, o projétil passa de raspão na orelha sem penetrar profundamente. Danos superficiais, pode causar um corte ou laceração na pele e na cartilagem. Sangramento, um sangramento leve a moderado devido à densidade de vasos sanguíneos na orelha. Dor e choque, dor significativa e possível choque psicológico devido ao impacto e ao ruído. Trajetória posterior do projétil. Após raspar a orelha da primeira pessoa, o projétil mantém uma parte significativa de sua energia e continua sua trajetória. Atingir outra pessoa ou objeto depende do ângulo e da densidade da multidão. Possíveis cenários. Atingir outra pessoa diretamente. Danos potenciais, dependendo da parte do corpo atingida, pode causar ferimentos graves ou fatais. O projétil ainda teria alta velocidade e energia suficiente para penetrar profundamente. Áreas críticas. Se atingir áreas vitais, cabeça, peito, abdômen, os danos podem ser catastróficos. Cenário mortal. Probabilidade alta de lesões fatais se a bala atingir áreas vitais. Ricochete ou penetração em objetos. Objetos duros. Se atingir um objeto duro, pode ricochetear, mudando sua trajetória. Isso pode resultar em ferimentos inesperados em outras pessoas. Materiais mais suaves. Se atingir materiais mais suaves, como madeira ou plástico, pode penetrar e continuar sua trajetória com energia reduzida, mas ainda perigosa. Conclusão. Um disparo de AR-15 que passa de raspão na orelha de uma pessoa a 120 metros pode resultar em um corte ou laceração na orelha da primeira pessoa e ainda manter energia suficiente para causar ferimentos graves ou fatais a outras pessoas em um local de aglomeração. Possibilidade de mero arranhão. Teoricamente, é possível que alguém possa sair com um mero arranhão se a bala apenas raspasse a orelha superficialmente, sem perfurar ou causar danos significativos. No entanto, devido à alta velocidade e energia de um projétil de AR-15, mesmo uma raspagem superficial pode causar um corte profundo e significativo. Então, embora seja possível sair com apenas um arranhão se a bala raspasse a orelha de maneira muito superficial, é mais provável que haja algum grau de laceração e sangramento devido à velocidade e energia do projétil. A avaliação médica imediata seria essencial para tratar qualquer ferimento e prevenir complicações. Vamos agora ouvir os comentários do ativista político Fernandes Filho. É incrível o rumo que a política vem tomando desde que a extrema, que eu chamo de extrema-direita, começou a ganhar espaço. Nos Estados Unidos, lamentavelmente, é comum esta onda de atentados. Chega até a ser cultural. No Brasil, sem noção, bolsonaristas e extremistas, além das fake news, chegaram às ruas. Para que, não se sabe bem, se era para comemorar o atentado contra Trump ou protestar contra o ato de violência, já que se trata de um povo bem maluco. É claro que houve comparações sobre a facada no Brasil, que até hoje eu acredito ter sido uma grande farsa com um atentado a Donald Trump.
Não demorou muito para que a aberração política brasileira, Jair Bolsonaro, espalhasse mais uma de suas mentiras, alegando que os atentados são feitos apenas contra conservadores. Bom, os fatos da história provam que Bolsonaro mente mais uma vez. Aliás, sua especialidade. Como, por exemplo, podemos lembrar que um dos mais notáveis presidentes norte-americanos, morto em Dallas, John Kennedy, era do Partido Democrata. É natural que desconfianças possam ser geradas, já que após uma facada em Bolsonaro, um precedente perigoso se abriu, a eleição por atentado. Gostaria de lembrar que se uma pessoa que foi vítima de atentado em eleição sempre foi eleita, teremos esse círculo dos horrores unidos à política eleitoral. O correto seria que o povo analisasse o histórico dos candidatos ao invés de votar por Peninha. Se fôssemos eleger todos aqueles que foram vítimas de violência, não teríamos presidências da República suficientes. O histerismo bolsonarismo durou pouco, uma vez que as investigações provaram que o terrorista fazia parte do mesmo grupo de extremistas que apoiam figuras como Trump. O que está em jogo para os americanos é o conflito entre as duas linhas de pensamento. Trump com seu slogan Primeira América e o sonho americano, o velho sonho americano. Podemos dizer que Primeira América não deixa de ter lá suas razões e motivos, mas trata-se, tirando todos os disfarces, do velho, ultrapassado e arcaico nacionalismo. Trump, com sua política de Primeira América, caminha pelos passos largos para destruir o chamado sonho americano. Para o mundo, que se acostumou a ver os Estados Unidos como um país que se dizia terra da liberdade e oportunidades, o chamado sonho americano, o mundo verá, caso Trump ganhe, este sonho destruído e a imagem protagonizada por brasileiros que foram deportados, algemados, com a anuência do presidente brasileiro da época, Bolsonaro, poderá se tornar a nova imagem da América, o que contribuirá para o seu declínio de imagem como terra da liberdade e oportunidade. A sala de imprensa do Olhar Democrático fica por aqui. Pedimos antes seu like e compartilhamento e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais informações. Até breve.